Você é capaz de reconhecer um lobo em pele de ovelha? Mateus, capítulo 7, verso de número 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Com bastante frequência, muita gente sincera, numa busca espiritual verdadeira, se torna vítima de falsos profetas. Quando Jesus afirma que no mundo teríamos aflições, João 16:33, com certeza uma delas seria a realidade da falsidade, que permeia de maneira profunda o nosso mundo e o mundo dos nossos relacionamentos. O ato de enganar está tão comum que acabamos nos acostumando com isso. Mas não é porque caiu na normalidade que devemos achar certo ou que é algo bom. Falsos profetas ou pessoas falsas são como lobos em peles de ovelha. A comparação original de Jesus é com Roma. Ela é a loba e seus filhos, os falsos profetas, eles estão ocupados em devorar as ovelhas. Porém, Roma ainda existe e os seus falsos profetas se multiplicaram. É até triste perceber que a ingenuidade de muitas pessoas faz delas presas fáceis para os falsos profetas. Por isso que Jesus vem e diz, no verso de número 15, cuidado. O cuidado é um alerta muito importante que devemos considerar, pois nos ajuda a caminhar de maneira criteriosa. Não que ficaremos desconfiando de tudo e de todos, porque quem vive assim fica louco rapidinho. Mas conforme aquilo que Jesus queria nos dizer, vamos viver a vida de maneira tranquila, porém com atenção. O alerta de Jesus serve de sinal para não vivermos despretensiosamente. Em Lucas 16, por exemplo, Jesus até elogiou o procedimento de um administrador injusto, porque ele agiu com sabedoria. E ainda disse que os filhos deste mundo são mais sagazes entre si nas conquistas dos seus interesses do que os filhos da luz no meio da sua geração. Um detalhe importante é o seguinte: Jesus não quis dizer que aquilo que o homem estava fazendo era certo e que nós deveríamos correr atrás dos mesmos interesses que os filhos deste mundo. Não. Numa leitura cuidadosa, atenciosa, entendemos que Jesus estava dizendo para que os seus discípulos, aqueles que são da luz, que enxergam a vida do ponto de vista de Deus, que conhecem o caráter do reino de Deus e que hoje, em suas orações, desejam que a vontade de Deus seja feita e venha fazer parte das suas vidas, esses deveriam dedicar-se com afinco para que isso aconteça. Em outras palavras, assim como o ímpio mergulha de cabeça na impiedade, os justos, isto é, os filhos da luz, precisam desejar ardentemente as coisas de Deus e usar de todas as forças para consegui-las. Leiam Mateus capítulo 11, verso número 12. Você se preocupa com a sua vida espiritual? Você tem tomado os devidos cuidados para não se perder no caminho? Que atitudes que você toma que demonstram cuidado? Você se acha preparado o suficiente para não ser enganado por ninguém? Acontece que o veneno mata. Não importa se quem tomou o veneno estava enganado, se ele era ignorante ou se inclusive estava sendo ingênuo. Não importa se ao tomar o veneno estava acreditando que faria bem. O fato é que se alguém tomar veneno, a probabilidade quase que inevitável é de que morra. Por isso, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas. Jesus nos estimula a avaliar os frutos gerados por aqueles que se dizem profetas. Vocês o reconhecerão por seus frutos, diz Jesus. Isso porque há árvores boas e ruins. Há frutos bons e frutos maus. Na realidade espiritual, não há neutralidade, gente. Jesus nos ensina a avaliar os frutos porque eles podem conhecer a árvore. Então a pergunta é: quem são as pessoas que você escuta? Você se importa com a vida que elas levam? Alguma delas você considera a voz de Deus para você? O fato é que não devemos sair comendo qualquer coisa que nos oferecem. Muita coisa que colocam na mesa não são alimentos bons. Fazer bom uso do alerta de Jesus vai nos ajudar muito em nossa caminhada espiritual. O alimento ruim também é alimento.
A diferença real é que, ao invés de fazer bem, vai fazer um tremendo mal. Podemos ver isso claramente nos seguidores dos falsos profetas, por exemplo. Os frutos desses falsos profetas podem até ser vistos na vida daqueles que os seguem. Geralmente, os falsos profetas costumam gerar dependência emocional, praticar abuso relacional, geram culpa nas pessoas, geram medo, incentivam a ganância daqueles que se auto-enganam, infantilizam, amedrontam seus seguidores que já são cronicamente inseguros, são acríticos, acorrentados a um caminho de morte. Enfim, basta discernir com honestidade os frutos que a palavra desses profetas tem gerado na vida dos seus seguidores, que também descobrimos os lobos em pele de ovelhas. Ao seguir um mestre espiritual, devemos nos perguntar: o que esse mestre exige de mim? Que transformações ocorreram em minha vida depois que comecei a seguir seus ensinamentos? O que as pessoas que me conhecem dizem ao meu respeito? Acontece que não somos os únicos com a possibilidade de comer o que nos oferecem e que precisam ficar espertos. Como diriam por aí, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Prefiro utilizar as palavras de Jesus. Como vai conseguir tirar um cisco do olho do seu irmão enquanto tem um tronco cravado no seu olho? Mateus 7, de 3 a 5, diz isso pra gente. A gente costuma considerar nesse texto que os frutos que Jesus falava deveriam ser notados na vida dos próprios profetas. Mas não podemos esquecer que o fruto que corresponde a uma árvore é também uma faca de dois gumes. Isto é, pelos frutos não apenas conhecemos os falsos profetas e aqueles que são afetados pelo seu ensino, mas também conhecemos o verdadeiro mestre espiritual que é Cristo e os seus seguidores. Os discípulos de Jesus também são conhecidos pelos seus frutos. Veja o que o apóstolo João vai nos dizer a respeito disso. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. 1 João 3,10. Por isso que Jesus, logo depois de nos dar o alerta de cuidado, afirma que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, diz Jesus em Mateus 7,21. Aquilo que os discípulos de Jesus fazem revela quem eles são e, principalmente, revela a quem eles pertencem. O que eles fazem aponta para Deus, conforme Mateus capítulo 5, verso de número 16. Ao ensinar a avaliar os frutos com a finalidade de conhecer a árvore, Jesus não nos deixou sem a referência. Ele mesmo é a medida usada para avaliar o bom e o ruim, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Diz Jesus, eu sou a verdade, João 14,6. É conhecendo a verdade que somos libertos e capazes também de reconhecer a mentira, mesmo que ela venha travestida de palavra de Deus, sendo antes, como diz Mateus capítulo 4, voz de Satanás. Muitos erram por não conhecerem as Escrituras, Mateus 22:29. Porém, a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais cortante do que qualquer faca de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso número 12. Pense nisso. Os lobos em peles de ovelha a gente reconhece pelos seus frutos, mediante o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus.